Bem, voltando aqui à explicação, é o seguinte. Nessa parte do registro, nós temos uma ação chamada ação de impugnação ao RRC. Certo? Essa ação, o apelido dela é AIRC. Então, ela tem uma base legal. A base legal dela está nos artigos 3º a 15 da Lei Complementar 64 de 90. Ela tem um rito, certo? Um rito processual. E você tem como legitimados o MP, o candidato, a coligação e o partido político. São 4 legitimados que podem propor essa ação. Certo? E, portanto, essa ação, ela cabe exatamente, por exemplo, como causa de pedia. Causa de pedia. Essa ação vai ser perfeitamente cabível nas hipóteses, certo? Em que Joãozinho é inelegível, Joãozinho não tem uma condição de elegibilidade. Então, quais são as causas de pedir? Inelegibilidades, falta de condição de elegibilidade, perda ou suspensão dos direitos políticos. E essa ação, ela é muito importante para o Ministério Público. Por quê? É nesse momento que o Ministério Público vai exercer a fiscalização do regime democrático. Verificar se aquelas pessoas realmente têm esses atributos políticos. Não se pode deixar, por exemplo, pessoas que estão condenadas e estão inelegíveis serem aprovadas, terem o seu registro deferido. Então, o Ministério Público, como fiscal da lei, da legislação, vai aqui cuidar disso direitinho para propor essa ação, certo? Ele é um dos legitimados. Agora, independentemente dessa ação, nós temos o processo registral, que é aquele que eu peguei a apostila que falei, que dá uma sentença, etc. Aquela é chamada ação de registro. É o processo onde tem esses formulários, em que o MP e o juiz ali também vão avaliar as condições de elegibilidade, se é inelegível ou não. Então, o MP pode entrar com a IRC ou pode se manifestar por parecer nesse processo. Essa IRC, eu reservo ela para casos mais complexos, que demandam perícias, provas, oitiva de testemunhas. Por exemplo, você está olhando lá o RRCI do Joãozinho. Aí você olha assim e vê, pô, o Joãozinho está condenado aqui no júri, é inelegível. Você não precisa entrar com uma IRC por isso. Porque a própria certidão já demonstra aquele fato. Certo? Agora, por exemplo, eu, como promotor, tenho uma informação de que tem um candidato que é ficha suja, mas eu não tenho ainda os documentos, não reuni a documentação referente a isso. Eu vou fazer uma prova, uma instrução probatória.
Aí eu vou usar o quê? A IRC. Por exemplo, tem um candidato que ele é funcionário da prefeitura, ele foi no prefeito e juntou a prova da desincompatibilização, só que chegou no meu gabinete 2 testemunhas e disseram o seguinte: doutor promotor eleitoral, aquele candidato ali, ele não se desincompatibilizou de verdade, de fato, na realidade. Por quê? Ele foi só no papel. Ele foi lá no prefeito, pegou um documento, mas ele continua lá exercendo a função. Se o senhor mandar um fiscal lá ver e tal, eu posso até depor aqui para o senhor. Aí o promotor vai ouvir aquelas testemunhas no seu gabinete, geralmente são adversários políticos daquela pessoa, e aí, dentro do prazo da IRC, se tiver ainda dentro do prazo da IRC dessa ação, ele vai propor essa ação para que isso seja esclarecido e também a pessoa do outro lado possa amplamente se defender. Certo? Não é, também tem testemunha, não foi, eu só passei lá por isso. Estou dando um exemplo, certo? Em que, o que eu digo assim, a IRC ela é reservada para casos em que é necessária uma instrução probatória. O artigo 15 da Lei 64, diga. 5 dias. Essa IRC é proposta em 5 dias, da publicação daquele edital. Considerando essa exiguidade de 5 dias, é possível essa justa causa da propositura da ação ser alongada durante essa instrução? Esse mínimo de provas da propositura ser diferida ao longo dessa... Pode, é possível. Pela exiguidade. Mas são 5 dias daquele edital, daquela relação, né? Não é edital, daquela relação dos candidatos. Então, o prazo realmente é um prazo curto. No direito eleitoral você tem um princípio da celeridade, e aqui essa resolução diz que todos esses processos de registro têm que estar julgados até o dia 12 de setembro de 2016, artigo 57. Inclusive nos tribunais, etc., também há prazos fixados aqui para julgamento. Nós temos uma série de regras, mas como hoje é uma aula apenas exemplificativa, eu não posso me deter em todos os aspectos do registro, porque só para estudar o tema registro são no mínimo umas 2 aulas de 4 horas cada. Porque aqui é um tema complexo, vamos dizer, não é de 4 horas, mas pelo menos umas 6 horas de aula, ou pelo menos no mínimo umas 4 horas de aula consecutivas para estudar esse tema. Certo? Registro de candidatos. Mas, assim, só para vocês terem uma visão que não se esqueçam dessa ação, aonde ela está prevista, artigo 3º da lei, e qualquer dúvida sobre registro, qual é a sua tábua de salvação na prova? É a resolução do registro. Porque cair numa pergunta sobre isso, por que você precisa desse material que eu falei no início da aula? Imprima essa resolução, fique com essa apostila, faça exatamente como eu fiz. Entendeu? Por quê? Você aqui, peraí, eu vou procurar tema sobre registro. Achei. Entendeu? Porque tem uma série de dados aqui relevantes. Tá? O MP, quando ele não propõe essa ação, ele, por exemplo, vamos supor que quem entrou com a ação foi o candidato Joãozinho contra a Mariazinha. Aí o MP vai funcionar sempre como fiscal, dando parecer, etc. Pode, inclusive, recorrer, tá, dessas decisões. O juiz entendeu que não era inelegível, o promotor entendeu que era, ele recorre para o TRE. Lembrando que os recursos aqui são recursos no prazo de 3 dias, também é um prazo bem curto, que é a regra geral. O recurso da sentença do juiz é chamado recurso inominado, ou simplesmente recurso. Tem umas contrarrazões em 3 dias, e o caso vai para o TRE, e do TRE ainda vai para o TSE. Tudo isso está explicado aqui na resolução, qual é o recurso que cabe do TRE para o TSE, recurso especial, prazo, como é que funciona, etc, etc.
O tema de registros eu escolhi para a aula de hoje porque sempre é um tema muito importante. Agora, nesse momento da aula, eu vou tentar fazer um resumo do resumo, que seria das ações eleitorais cabíveis. Quais são as ações que existem, né? O que o promotor pode... Porque eu penso assim, a prova é do MP, né? Concurso do MP. Então, o que nós temos que refletir? Quais são as armas, os instrumentos jurídicos que o Ministério Público possui para poder exercer as suas atribuições, fiscalizando, né, a democracia, a rigidez das candidaturas, a qualidade dos candidatos, etc., para não permitir que determinadas pessoas que estejam privadas dos seus direitos políticos possam simplesmente se candidatar, né? A primeira ação, né, fazendo assim, ações eleitorais. Nós temos aqui, número 1, a AIRC. A AIRC, nós acabamos de falar, essa ação, etc., é a primeira ação importante. Nós temos o RCED. O que é o RCED? Então, estamos colocando a sigla aqui. É o recurso contra a expedição do diploma. Esse recurso está previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, CE, Código Eleitoral. O promotor eleitoral tem essa atribuição nas eleições municipais para interpor esse recurso. Porque funciona assim, ó. Vamos botar assim. Prefeito, vice e vereador, o RCED é interposto com o juiz eleitoral, mas quem julga é o TRE. Então o promotor faz assim: excelentíssimo juiz eleitoral, promotor vem interpor o RCED e apresenta desde já na mesma peça as razões recursais. Aí ele coloca assim: egrégio TRE, né? E o TRE vai julgar, na mesma, como se fosse uma apelação, só que a petição da interposição do recurso e das razões está na mesma sequência. Não é uma petição para interpor e outra para razões, né? Então, o juiz, por exemplo, o juiz de Petrópolis, de Teresópolis, né? Teresópolis, não é o juiz que vai julgar o RCED. Lá tem o promotor de lá interpôs um RCED contra o candidato a vereador de Teresópolis. Não é o juiz de lá que vai julgar, vai para o TRE. Mas é interposto o recurso lá. E o juiz lá de Teresópolis encaminha para o TRE aqui. Isso em todos os municípios, tá? Porciúncula, Sumidouro, São João da Barra, todos os RCEDs de todos os municípios vão vir para onde? Para o TRE para julgar. Não, nada. Não, ele simplesmente abre vista para contrarrazões do recorrido e subam ao TRE. Entendeu? Tá? E sobe para o TRE. Tá? O RCED. E o RCED, se você olhar lá no Código Eleitoral, ele tem uma hipótese de cabimento. Quais são as hipóteses? Ele cabe por inelegibilidade superveniente. Uma das hipóteses. Isso é que eu quero chamar a atenção de vocês. O que é uma inelegibilidade superveniente? O que vem a ser isso?
É fácil de entender, repara. No dia 15 de agosto, que é o último dia para o RRC, lembra? Lembra disso? Estão lembrando agora. Último dia, né? O candidato era ficha limpa, vamos colocar assim. Estava limpo, não tinha nenhuma inelegibilidade. Aí ele teve o registro deferido, porque ele não é inelegível. Só que, entre o 15 de agosto, vamos dizer, o mês de agosto, aí vem setembro, né? Quando chegou a eleição, ele também era ficha limpa, no dia da eleição, tranquilo, dia 2 de outubro, tranquilo. Mas depois da eleição, surgiu uma condenação para ele por um órgão colegiado. Ele estava respondendo só o processo, mas ele não... Você sabe que quem responde só o processo não tem problema, mas aí surgiu a condenação do órgão colegiado. Aí o que acontece? Nós temos no direito eleitoral o seguinte, nós temos uma última fase, que é a fase da diplomação. A diplomação é no mês de dezembro. O último dia para diplomar é 19 de dezembro. O que é isso? O candidato recebe um diploma mesmo. Está lá no artigo 215 do Código Eleitoral. O diploma vai ter o nome, outras características, o cargo que ele vai ocupar, o mandato, entendeu? É um papel, o diploma é um papel. Você se formou, recebeu o seu diploma, certo? O candidato recebeu o diploma, está lá com o diploma dele. Ganhei meu diploma. Mas o diploma é importante para quê? Para que ele possa tomar posse. Ele não pode tomar posse sem ele precisa apresentar o diploma. Por exemplo, o vereador, ele recebe o diploma, mas para que ele possa tomar posse na Câmara Municipal, o presidente da Câmara vai dizer, o senhor pode me trazer o seu diploma? Ele, não, está aqui. Entendeu? Só que pode ter um recurso contra esse diploma, que objetivo o quê? Anular o diploma, mas não anular o papel em si, anular a eleição que está com problema. Então, repara, essa inelegibilidade superveniente é o seguinte, no dia 19 de dezembro o cara é ficha suja. Aí o promotor sabe disso, tem que ter conhecimento, obviamente, o promotor, né, desse fato, e o promotor ainda tem uma arma, um instrumento para fazer. Qual é o instrumento? Ingressar com o RSED no prazo de 3 dias. Mas atenção, se o promotor perder o prazo de 3 dias, ele não pode fazer mais nada. Você pode ter um ficha suja que vai ocupar o mandato eletivo porque o promotor perdeu o prazo do RSED. Entendeu? Daí a importância do direito eleitoral, do estudo, para saber. Então, por exemplo, quando no Código Eleitoral, no artigo 262, lá do Código Eleitoral, né, está dizendo que cabe o RSED por inelegibilidade superveniente, significa dizer, em outras palavras, que é aquela que ocorre entre a formalização do registro da candidatura, ou após o juiz, melhor dizendo, deferir o registro, porque dia 15 de agosto é o último dia para requerer, mas o juiz ainda vai examinar. Examinou, o cara é ficha limpa, deferiu. Certo? Deferiu. Mas, depois que ele deferiu, o cara ficou inelegível. E a nossa lei eleitoral não tem assim um instrumento jurídico para tirar ele imediatamente. Ainda tem esse problema na lei eleitoral. Porque a lei eleitoral devia ser assim, o cara é inelegível, tira ele. Mas a lei eleitoral não é assim. Ela permite que alguém inelegível supervenientemente possa ter votos do eleitor, ser votado no dia, ser eleito prefeito de uma cidade e só perderá o mandato depois pelo RSED. E aí esse prefeito vai com bons advogados se segurando, e às vezes ele exerce 1 ou 2 anos do mandato, consegue prolatar o julgamento do RSED, entende? Então, por isso que às vezes a gente está lendo o jornal assim, caçaram o prefeito de Teresópolis. Isso é referente, sabe a que eleição? 2012. Nós estamos em 2016. Quantos anos não levou isso? É ou não é? Essa decisão não é de agora.
Isso é referente à eleição, não é nem da Dilma, é da anterior a ela, de 2012. Entendeu? Então, por isso que eu digo, às vezes vai com bons advogados, etc., a pessoa vai, recorre dali, recorre daqui, não sei o quê, junta um documento, e a coisa vai indo, certo? Importante. Logo depois é o recesso. Então, é o seguinte, o prazo não conta 3 dias depois do recesso. Não, quando termina o recesso, é o último dia do prazo. E isso muita gente não sabe e perde o prazo. Porque é o seguinte, esse prazo ele é considerado decadencial. Mas é um decadencial que eu chamo de sui generis. Por quê? O decadencial termina, inclusive, no recesso. Mas esse prazo, ele corre no recesso. Mas ele se prolonga para o primeiro dia útil subsequente ao recesso. E o recesso, por exemplo, termina dia 5 ou 6 de janeiro, o dia 7, que é o dia seguinte ao término, já é o... No dia que termina, já é o último dia para propor. Terminou dia 5, é dia 5. Não é no dia seguinte ao dia 5, não. Terminou dia 5, é dia 5. Terminou dia 6, dia 6. Voltou dia 5, protocolo RSED. Já tivemos teses de pessoas, assim, sustentações de que deveria entrar com o RSED, inclusive, durante o recesso, para um juiz de plantão eleitoral. Só que o TSE entende que não cabe esse recurso para o juiz de plantão. Que às vezes a Justiça Eleitoral tem um plantão, mas não cabe, entende? Então tem que esperar o primeiro dia útil seguinte ao recesso para poder entrar. Agora, esse recurso cabe também, como está dito aí, inelegibilidade superveniente e matéria constitucional. Não é isso? Inelegibilidade superveniente ou constitucional. E aí tem outra questão a ser dita. É o seguinte. Aonde estão as inelegibilidades? Na Lei Complementar 64 de 90. O analfabeto, pergunto a vocês, é uma inelegibilidade constitucional? É, por quê? Está previsto na Lei 64 de 90 e está previsto na Constituição. Prevista essa questão na Constituição. Mas a maioria das inelegibilidades que estão aí não são constitucionais. São infra. O que significa dizer o seguinte, se não impugnar o registro, não cabe RSED. Por exemplo, o que diz aí a letra M de Maria? Qual o seu nome? Eduardo. Por favor, Eduardo. Lê pra gente aí, me ajuda que eu estou sem essa lei. O que diz? Lei Complementar 64. Vê se você acha, Eduardo, alguém aí. A letra M de Maria, artigo 1º, inciso 1, letra M. Tem M, não? Vê se é M. O que diz aí? São inelegíveis. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência da ação ético-profissional por um prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Ó, Eduardo, é o seguinte, gente. É o seguinte. Se eu sou enfermeiro, tá? E eu fui excluído da profissão de enfermeiro porque eu pratiquei certos crimes ou certas violações. Se eu sou advogado e a OAB cancelou a minha carteira por eu ter me envolvido com crimes e outros dados, se eu sou engenheiro e o Conselho de Engenharia cancelou, né? O que a lei está dizendo? Que essas pessoas que têm esse fato são inelegíveis por 8 anos. O que pode acontecer? Eu ser um enfermeiro, né?
Aí tive a minha carteira profissional anulada, eu não posso exercer a profissão de médico, enfermeiro, advogado, nada disso. E aí eu me candidato, né? Me candidato. Aí o que a lei diz? Eu sou inelegível por 8 anos. Aí eu pergunto, essa é uma inelegibilidade infraconstitucional ou constitucional? Ela é infra. Em que momento isso tem que ser arguído? Na IRC. Na ação de impugnação registro. Se o promotor não arguir na IRC e a pessoa for eleita, cabe arguir essa inelegibilidade no RSED? Não. Porque ela é infraconstitucional e é pré-existente. Se ela é infraconstitucional, mas é superveniente, aí cabe arguir. O que seria isso? Na hipótese em que o cara perdeu, esse profissional, a carteira, depois do juiz ter deferido o registro e antes da diplomação. Por isso que o promotor tem que ter muita atenção com a IRC para não perder o prazo de propor a IRC em relação aos inelegíveis. Entendeu? Certo? Então, cuidado com isso. Muito bem. A lei fala também que cabe por falta de condição de elegibilidade. E aí, como a lei não fala condição de elegibilidade constitucional ou infraconstitucional, as condições de elegibilidade devem estar presentes até a diplomação. Então, se a pessoa não tiver a condição de elegibilidade até a diplomação, não pode ter o diploma e está sujeita à anulação do seu diploma, certo? Muito bem, essa é uma ação específica que eu chamo de ação, embora o Código Eleitoral tenha o tratamento de recurso. O RSED é considerado pelo Código Eleitoral um recurso, porque ele é situado topograficamente no capítulo dos recursos. Mas, se você pensar bem, a sua natureza jurídica é mais de uma ação autônoma, é como se fosse uma impugnação ao diploma. Porque o recurso pressupõe o quê? Uma decisão anterior que você está recorrendo. E aqui não há decisão, há um diploma que é entregue ao vereador. E daquele diploma cabe um recurso, entre aspas, porque no caso seria o quê? Uma impugnação. Tá? Então a natureza jurídica do RSED, na verdade, é de ação e não recurso. Mas o tratamento jurídico dele, no Código, é de recurso. Bem, nós temos ainda algumas ações eleitorais aqui importantes. Por exemplo, nós temos a AIME. AIME é a ação de impugnação ao mandato eletivo. Essa AIME está prevista no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal. A AIME, ação de impugnação ao mandato, ela tem um prazo de 15 dias para a propositura. E esse prazo é contado da diplomação, assim como o RSED. Tá? E a AIME, atenção, ela cabe por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Uma das perguntas que eles podem fazer na prova é se ela cabe por abuso do poder político. A Constituição não fala em abuso do poder político, fala em abuso do poder econômico. Mas o TSE entende que ela cabe por abuso do poder político se a AIME estiver, se o abuso do poder econômico e político estiverem conexos no mesmo fato. Por exemplo, o candidato gastou muito dinheiro na campanha ou gastou de uma fonte vedada e, ao mesmo tempo, utilizou a máquina administrativa, a máquina pública para a campanha, que é o caso do abuso do poder político. O abuso do poder político é o uso da máquina pública, coisa que nessa eleição vai ocorrer muito. Usar tratores, funcionários, espaços públicos, né, benefícios. Hoje mesmo o jornal O Globo, aqui no Rio, estava falando de uma prefeitura que eu li rápido assim, que estava prometendo lotes
a vários eleitores de uma cidade, desde já, né, loteamentos, entregando lotes gratuitos, desde que os eleitores fornecessem para o prefeito atual número do seu título eleitoral, dentre outros documentos, obviamente, mas enfatizando o título, ou seja, objetivando comprar o voto dessa gente, né, por loteamentos que vão ser dados, terrenos públicos que vão ser dados a eleitores que se cadastrarem nesse serviço. Ou seja, já começa aqui o uso do quê? Da máquina pública, certo? E a máquina pública, isoladamente, não cabe à AINE, tá? Não cabe essa ação, tá? Só se estiver interligada ao abuso do poder econômico. Muito bem, essa ação tem um prazo de 15 dias. Já botei aqui 15 dias. Cabe, por isso, o MP é um dos legitimados e a competência dela se difere do RSED, porque nessa ação ela é cabível assim, contra o prefeito perante o juiz e o juiz julga. No RSED, o juiz não julga, manda para o TRE, né? Encaminha ao TRE. Essa ação não, o juiz da comarca julga, tá? Então, o juiz vai prolatar uma sentença, tá? A sentença vai ser anulando o diploma, né, daquele candidato que praticou a fraude eleitoral, ou a corrupção eleitoral, ou abuso do poder econômico. Não, em relação aos administrados, ao povo que mora ali, todos os atos praticados por esse prefeito são válidos. Porque não se pode anular todos os contratos, nem nada. A não ser individualmente, se ficar aprovada uma fraude num contrato ou outro, e cabe uma ação específica, né? Por exemplo, se esse prefeito fraudou licitações, cabe anulação de licitações especificamente em ações próprias ou ação de improbidade, etc. Mas os atos praticados por ele são válidos e se usa aqui um pouco daquela teoria da administração pública, do funcionário de fato, da validade dos atos, para não prejudicar terceiros, né, de boa fé. Imagina o prefeito, né, que está lá, esse de Teresópolis, há 3 anos e meio, praticamente, né, 3 anos lá, e já comprou imóveis, vendeu, fez tudo que ele fez é válido, né? Claro, analisando individualmente cada ato, se for o caso, né? Mas se ele fez um concurso público dentro da lei direitinho, pô, ninguém vai ser atingido porque tirou o prefeito. Tá bom? Essa ação também o Ministério Público pode propor. Bem, essa ação também demandaria aqui um pouco mais de explicações, etc., mas como nós estamos fazendo o resumo, né? Nós temos agora uma outra ação importante que é a AIGE. É a ação de investigação judicial eleitoral. Essa ação é a que o PSDB ingressou contra a presidenta Dilma. Se eu não me engano, foi essa ou foi uma AINE. Estou na dúvida. É? A AIGE é a representação por abuso do poder. Esse abuso do poder é o econômico ou o político. Então essa que o PSDB ingressou contra a Dilma está sendo julgada, vai ser julgada lá no TSE, né, contra ela e o vice-presidente Michel Temer, lá no TSE, certo? Por abuso do poder econômico, com o dinheiro desviado dos órgãos públicos, Petrobras, não sei o que eles estão juntando lá, que serviu para campanha e tudo mais, e político do uso da máquina. É uma série de provas, deve ser um negócio gigante lá, cheio de documentos, disso, daquilo, operações lava-jato, com não sei o quê. O processo deve ser muito complexo. O relator, se eu não me engano, é o ministro Gilmar Mendes, desse caso. Então, uma ação que se apura o quê? O abuso do poder econômico ou político. Quando ela é contra o presidente, que é nesse caso emblemático que vivemos no Brasil,
é proposta no TSE. Quando é contra governador, senador e deputados federais, estaduais, é no TRE. Porque muita gente pensa assim, contra o senador é no TSE. Não é. É no TRE. E quando for contra prefeito, vice-prefeito e vereador, a AIGE é no juiz eleitoral lá de Mangaratiba, de Rio das Ostras, de Petrópolis. Competência lá também, terá uma sentença lá, a AIGE é julgada lá, por abuso do poder político e econômico. A sua base legal está no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Ela segue lá o rito do artigo 22. E para a caracterização do abuso do poder, é necessário que o ato praticado ou os atos praticados pelo candidato tenham gravidade. A lei fala em gravidade. Gravidade. A gravidade, ela é um ato que gera um desequilíbrio, uma desproporção. Certo? Uma desproporção, uma gravidade. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Nós temos uma resolução aqui, dessas que eu falei que é temporária, que estabelece um limite de gastos na campanha. E agora nós temos uma série de cálculos novos sobre isso, que não dá para eu contar aqui para vocês, mas depois vocês dão uma olhada lá na resolução. E esses gastos têm limite. Por exemplo, só para ilustrar a aula aqui, para você ver um negócio. Essa resolução que eu estou falando é a resolução 23459. Ela estabelece limite de gastos para os cargos de vereador e prefeito nas eleições de 2016. Então, ela estabelece regras baseadas na mudança da lei, que teve da Lei 13.165, quanto os vereadores e prefeitos podem gastar. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, Nova Iguaçu não pode o candidato a prefeito gastar mais de 4.900.000. E não pode o candidato a vereador gastar mais de 139 mil. Aqui no Rio, não, perdão. Lá em Nova Iguaçu, não pode gastar mais de 2.474.000. E o vereador não pode gastar mais de 97.614. Aqui no Rio, um candidato desses a prefeito, o máximo que ele pode gastar são 14.846.000. E um vereador, o máximo que ele pode gastar é 1.046.000. Tá? Aí vocês, mesmo assim, se assustam, né? Poxa, como é que vai gastar esse dinheiro todo, né? Etc. e tal. É porque as campanhas eleitorais, elas envolvem militantes políticos para carregar bandeira. Tem que pagar essa gente. Fazer cartaz, fazer panfleto. Gráficas, carros de som e uma série de gastos que são feitos que até movimentam a economia. Esse ano, com a proibição das pessoas jurídicas de dar dinheiro para a campanha, há uma recessão também na eleição, porque, de uma certa forma, essa proibição inibe, né? Tirando o Caixa 2, obviamente, mas inibe a legalidade da doação. E as pessoas jurídicas, no geral, davam dinheiro para a campanha para depois ficarem bem com os governos eleitos, para poderem fornecer os produtos daquela pessoa jurídica, tipo tijolo, asfalto, material hospitalar, etc. Por aí vai, né? Terem certos favorecimentos. Então, baseado nessa questão
do desvio do dinheiro no Brasil, dessa questão toda, teve um julgamento de uma ação de inconstitucionalidade no Supremo que declarou inconstitucional a doação das pessoas jurídicas para as campanhas. Então só pode as pessoas físicas. Mas essa resolução ela colocou um limite. Mas é baseado, por exemplo, na última eleição, o candidato que mais gastou aqui no Rio declarou oficialmente 21 milhões. E agora só pode gastar 70% da maior declaração, o que dá 14 milhões. Entende? Enfim, é uma forma que se encontrou de se estabelecer um limite, já que a lei não tinha esse limite, ficava a cargo dos partidos darem esse limite. Só que cabe à AIGE, cabe a essa ação, se estabelecido o limite, ficar provado que o candidato extrapolou o limite. Entendeu? Ah, só pode gastar 14 milhões. Tudo bem, aí o candidato declarou 14, mas se apurou que ele gastou 20. Aí cabe a AIGE, tá? Atenção, porque essa AIGE não tem um prazo inicial de propositura. Foi uma omissão do legislador que não modificou, não estabeleceu um prazo, né? Então, o que acontece? A AIGE entende-se que ela cabe no dia 15 de agosto. Seria o prazo inicial, que seria o último dia para requerer o registro. Aí você vai perguntar, bem, não estou entendendo. Como cabe uma ação por abuso do poder econômico ou político no dia 15 de agosto, se nem o candidato ainda começou a fazer a campanha? Tá? Como é que cabe essa ação? Aí eu vou explicar. Cabe por quê? Porque nós estamos agora, hoje é dia 25 de janeiro, né? A prova do MP no próximo domingo, não é isso? 25 de janeiro, ainda tem um carnaval aí, coisa e tal. Mas logo no carnaval, agora ou logo depois, pode algum candidato, que ainda não tem candidato oficial, você sabe que nem pré-candidato tem, quem vai fazendo isso agora é considerado aspirante à pré-candidatura, ou pleiteante à pré-candidatura, porque ele não pode ser chamado de candidato. Entendeu? Mas vamos imaginar que tem aí no bloco de carnaval, né, um futuro candidato que já esteja patrocinando esse bloco financeiramente, esteja fazendo máscaras, confeccionando e botando panfletos, etc. Ele está gastando dinheiro sem poder no momento que a legislação não permite. E isso pode caracterizar o quê? Abuso do poder econômico. Mas só que a nossa lei também não permite, logo depois do carnaval, que é no mês de fevereiro ou março, entrar com essa AIGE. Então nós temos que esperar. O que o promotor faz nas comarcas? Ele reúne essa documentação que chega ao seu gabinete por delações de terceiros, porque geralmente quem procura o promotor é o candidato adversário que, pô, o cara está me prejudicando, doutor. Está fazendo a campanha, eu estou dentro da lei, esperando tudo para fazer direitinho, e esse cara está fazendo isso. Olha aqui, eu tenho filmagem disso dele. Tem aqui, olha aqui, doutor, tem esse panfleto que ele está distribuindo pela gráfica tal. Eu quero que Vossa Excelência me explique como é que pode fazer isso tudo, se nem ainda não está no momento dele abrir conta bancária, ele nem requereu a candidatura. Então, você tem às vezes, com certeza, às vezes, infelizmente não é às vezes, é até numa grande estatística, casos de abuso do poder econômico praticados antes do próprio requerimento da candidatura. E aí o que acontece? Se reúnem essa documentação, ela é reunida para que se dê entrada nessa AIGE no dia 15 de agosto. Por isso que ela cabe no dia 15 de agosto para fatos que ocorreram antes. E qual seria o limite para entrar com essa ação? Qual seria o último dia do prazo? O primeiro dia é esse, o último dia, esse ano, seria o dia 19 de dezembro, que é o último dia para a diplomação. Mas, se o candidato for diplomado antes, cabe logo essa ação em relação àquele candidato. Tá?
Essa AIGE, lembre-se, ela leva em consideração a gravidade. A gravidade é uma palavra subjetiva. Por quê? Para mim é grave, para você não é grave. Ou para você é grave, para mim não é grave. Entendeu? É um critério muito subjetivo. Então, a jurisprudência coloca alguns nortes de interpretação. A gravidade leva em consideração 3 elementos. Tá? Letra A, local. Letra B, tipo. E letra C, quantidade. Seriam elementos básicos de uma interpretação para que o hermeneuta, quem vai aplicar o direito, o juiz, o advogado, o promotor, possa ter uma base. Ou seja, em que local foi praticado esse abuso? Ah, uma coisa é praticar esse abuso na capital de São Paulo, na capital do Rio de Janeiro. Outra coisa é o ato praticado numa cidade pequenininha. Então, local, que local? Uma cidade do interior pequena ou é uma cidade grande? Qual é o tipo de eleição? Quer dizer, esse candidato está concorrendo para uma eleição majoritária, que é uma eleição de prefeito, e eleição de prefeito se gasta mais. Você viu aqui no Rio, na eleição de prefeito se gasta 14 milhões, na eleição de vereador é 1 milhão. Né? Ou seja, não, agora não é nem isso. Né? Agora é 90 mil, 100 mil, não é isso? Ou seja, quanto se gasta numa eleição de prefeito? Quanto se gasta numa eleição de vereador? Mas isso também não é um diagnóstico sozinho. Por quê? Tem que ver o local. Olha só, você gasta muito mais dinheiro para ser vereador aqui no Rio do que para ser vereador em Porciúncula. Mas você gasta muito mais dinheiro para ser vereador aqui no Rio do que para ser prefeito em Porciúncula. Então, só o diagnóstico do tipo de eleição, se é majoritária para prefeito ou proporcional, não vale. Isso é um conjunto de observações. E a quantidade. Quanto está sendo gasto? Gente, gastar, quando eu falo que a lei fala, não é gastar só em dinheiro. Quantidade significa também quanto está sendo usado da máquina pública. Por exemplo, a lei proíbe que o prefeito use um funcionário seu que eu digo é da prefeitura, para fazer campanha no horário de expediente. Ah, mas ele usou um funcionário, você vai punir ele? Não, não é o caso. Ele usou um grupo, uma quantidade grande, ele é punido. Então a quantidade ela é relevante para a análise da justiça. Por exemplo, se a gente seguir essa lei eleitoral ao pé da letra, se eu sou prefeito e vocês aqui na sala são meus funcionários, e eu digo assim, ô Eduardo, faz um favor para mim, no horário do seu almoço, você pega esse material gráfico aqui da minha candidatura, tem uns plásticozinhos meus, entrega ali para o comitê de campanha meu. Se for pego isso, se for aplicar a lei, é abuso do poder. Não é. Foi um ato isolado, você está entendendo? O que eu não posso, como prefeito, é usar isso como se fosse uma reiteração, fazer isso de forma a desequilibrar a campanha. Agora, uma vezinha, um ato assim, é desculpável, é isso que eu estou dizendo. Certo? Ou seja, é como se fosse o princípio da bagatela sem ser, entendeu? Mas é assim, um pequeno ato não vai... Agora, tem prefeitos que convocam todos os funcionários para panfletar. Porque a maioria dos funcionários são funcionários de confiança, não são funcionários que passaram em concurso público. O cargo de confiança no Brasil é um exagero terrível. Tira a vaga de muita gente. No outro dia foi feita uma pesquisa aí na França,
para a França inteira, claro que a França é pequena em relação ao território do Brasil, mas para a França inteira tinha, sei lá, 1000 cargos de confiança lá. Aqui tem um município em São Paulo, que eu acho que é Sorocaba, que só o prefeito daquele município tinha 800 funcionários de confiança. Entendeu? Por quê? Você paga menos ao funcionário de confiança do que um funcionário concursado. Geralmente é um funcionário que não passou para concurso porque não estudou, carregou bandeira para o candidato, e aquele funcionário acaba sendo usado na próxima campanha. E a nossa lei veda isso. Ela veda o uso de funcionários, veda o uso de veículos, veda o uso de uma série de bens públicos, que é esse uso da máquina. E se for isso feito, cabe essa AIGE. Tá? Então ela cabe pelo abuso do poder econômico, abuso do poder político, tá? Só por um, só pelo outro. E uma das sanções da AIGE, uma das condenações, é a inelegibilidade por 8 anos. Tá? Por 8 anos. Bem, nós temos também uma representação por condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Essas condutas estão previstas nos artigos 73 a 78 da Lei 9.504 de 97, que demandaria aqui a análise individual de cada uma dessas condutas. Uma dessas condutas é exatamente essa que nós estamos falando do abuso do poder político, que é o uso de funcionários, servidores, uso de material para campanha, uso de combustível para campanha, tudo isso. Mas, por exemplo, uma dessas condutas é exatamente essa que está hoje no jornal o Globo, que é o seguinte: você só pode doar, os prefeitos só podem doar esses lotes, esses materiais, em caso de calamidade pública, em época de eleição. E essa denúncia parece que diz que está havendo uma doação de lotes numa cidade lá de Minas, sei lá, Goiás, não vi direito, fora desse critério da calamidade, entendeu? A cidade não está passando por nenhuma calamidade, mas está havendo essa... Por exemplo, Mariana, né? Aí não, aí é diferente, porque ali há uma calamidade. Então você pode doar, o governo esse ano doar cestas básicas para aquela população, aquilo tudo. Né? Mas não pode fazer isso fora desse período. Então nós temos condutas vedadas que cabe analisar ali, cada uma, depois vocês dão uma olhada, mas temos sanções sobre isso. Essas sanções estão nos parágrafos 4º e 5º dessa lei. Por exemplo, cassação do registro ou do diploma, multa. Tem uma sanção que é preventiva, que é impedir a distribuição desse material antes que ele seja distribuído. Né? Por exemplo, a nossa lei permite o Bolsa Família e esses programas assistenciais. Só que alguns prefeitos, o que eles fazem? Eles pegam esses cartões do Bolsa Família e só distribuem para eleitores deles. E se isso for descoberto, cabe essa representação, que tem consequências jurídicas na eleição. Cassação do registro, diploma, tá? Essa representação cabe até a data da diplomação, que esse ano é até o dia 19 de dezembro. Então é uma representação que é uma espécie de AIGE, mas é uma representação mais específica para esses itens. Lembrando que a Lei Complementar 64 de 90, no artigo 1º, inciso 1, a linha J, diz que quem for condenado por essas condutas
vedadas, fica inelegível por 8 anos. Então é como se fosse um efeito daquela sentença, né? Então, um efeito que não está na Lei 9.504, está na Lei 64 de 90. Atenção para essa linha de jacaré aqui, J, tá? Porque ela trata dessas questões. Bem, nós temos ainda uma ação chamada de ACIS, que é específica sobre compra de votos. O nome ACIS é Ação de Captação Ilícita de Sufrágio. Captação ilícita de sufrágio. Ela é uma ação específica para esse tema, referente à compra de votos, que está aqui prevista no artigo 41A da Lei 9.504 de 97. Essa ação também vai gerar aplicação de uma multa, cassação do registro, diploma, e vai gerar também a inelegibilidade por 8 anos. Compra de votos é muito fácil de vocês entenderem. Como nós vivemos num país com diversas dificuldades econômicas, né, que está passando ainda por mais dificuldade, o que acontece? É comum nas eleições o candidato dar leite em pó em troca de voto, dentadura em troca de voto, sapato em troca de voto, material de construção em troca de voto, ou seja, bens de primeira necessidade ou do gênero humano necessário, em troca de voto. A compra de votos é a mercantilização do voto. É o chamado toma lá da cá. Isso é muito praticado, principalmente em comunidades mais carentes, né? Em que o povo acaba sendo iludido ali, vendendo voto, trocando voto por... Tinha um candidato aqui que ele estava fazendo o seguinte, assim, como exemplo, ele pegou uma nota de R$100 e cortou com a tesoura. Aí deu metade para o eleitor e pediu, assim, onde é que você vota? Me dá aqui o teu título. Aí anotou. Título do eleitor, vota na terceira zona, da seção 48, na rua tal. Aí disse assim, ó, eu vou ver se teu voto está lá. Se teu voto estiver lá, você pega a outra metade da nota. Então, compra de votos com dinheiro, com alimentos, usando igrejas para distribuir, para ter isso em prol do... Então você tem no Brasil uma série desses ilícitos. Existe, inclusive, para quem quiser estudar isso mais a fundo, um site do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral no Brasil, MCCE, que é o movimento da Lei 9.840. Se você entrar nesse site, você bota assim, Lei 9.840. Quem tiver, não é o caso aqui, vocês estão estudando, mas lá você vai ver juízes e promotores envolvidos nesse movimento. Nós temos um juiz muito bom lá do Maranhão, que é o Dr. Marlon Reis, que está há muitos anos nisso. Temos o presidente da OAB, Marcos Vinícius Coelho, que está engajado nesse movimento há muitos anos. Enfim, várias autoridades que mapeiam e fazem estatísticas sobre isso e procuram, ao longo dos anos, verificar o que está acontecendo nesse fenômeno. Essa lei 9.840 ela é de 1999 e ela é chamada Lei dos Bispos, porque ela foi a primeira lei de iniciativa popular no Brasil sobre temas eleitorais. A segunda lei foi a Lei da Ficha Limpa. Então essa Lei 9.840 foi um marco na história do direito eleitoral, do processo eleitoral, porque ela incluiu essa ação de captação de sufrágio que até então não havia. E a Lei da Ficha Limpa aumentou a sanção para isso. Porque quem fizer esse tipo de coisa, agora, além de perder aquela eleição, quer dizer, pagar uma multa e perder o direito naquela eleição, perder o diploma, etc., ainda tem um efeito futuro, né? Fica inelegível por 8 anos. Bem, nós temos uma representação por propaganda irregular.
Essa representação está prevista no artigo 96 e parágrafos da Lei 9.504. Ela é uma representação muito usada nas campanhas, que é exatamente proposta pelo MP contra aqueles candidatos que botam cartazes em lugares proibidos, fazem comício que não está autorizado, usam carro de som fora do perímetro urbano permitido. Ou seja, não é a propaganda abusiva. Não confundir abuso do poder na propaganda com propaganda irregular. Tá? Propaganda irregular tem uma série de exemplos, mas não é o caso aqui pelo diminuto da hora, né? Já faltam 5 minutos aqui para terminar nosso encontro aqui, que é uma visão mais ampla do direito eleitoral, assim, um resumo do resumo, mas não é um caso aqui, porque cada ação dessa demanda um estudo específico. Mas essa sobre propaganda, ela é uma ação muito utilizada pelo Ministério Público. Então, na prova, se eles colocarem assim, um cartaz no lugar proibido, um carro de som no lugar proibido, qual é a ação cabível, não vai para a AIGE, porque a AIGE é para abuso do poder econômico. É outra questão, porque o que eu assim, aposto na pergunta da prova são temas assim, por exemplo, tem um caso concreto, né? Vamos supor, qual é a ação cabível? Você saber qual é a ação que você tem que usar, qual o remédio, né, que você tem que usar para aquele paciente, para aquele doente, né? O doente aqui é eleição, no caso, né? Eleição contaminada de algum problema. E você, como promotor, qual seria a medida judicial, tá? Então essa é para esse tipo de coisa. Qualquer propaganda irregular de cartaz, de carro de som. Nós temos uma representação por propaganda antecipada. A propaganda antecipada também segue esse rito do artigo 96 da LE. E a propaganda antecipada está no artigo 36, parágrafo 3º da LE, a sanção, que é uma multa de 5 a 25 mil reais. Só que o legislador não é fácil. Por quê? Eles criaram o artigo 36B dessa LE, a LE é a Lei 9.504. E aí, esse 36B, criado pela Lei 13.165, cria uma série de ressalvas para essa propaganda antecipada. Porque o que é a propaganda? Segundo o artigo 36, a propaganda só pode começar no dia 16 de agosto. Ou seja, os candidatos só podem fazer campanhas de propaganda política eleitoral no dia 16 de agosto. Ou seja, só podem, né, pedir votos, distribuir panfletos, usar carro de som. Só que, por exemplo, tem bloco de carnaval aí. Aí o cara faz uma campanha agora. Né? Vote em mim, sou fulano de tal. Ele está fazendo uma propaganda o quê? Antecipada. Não é irregular. A diferença entre a irregular e a antecipada é a seguinte: a irregular é aquela que acontece a partir do dia 16 de agosto, mas a propaganda está colocada num lugar proibido. Não é permitido pela lei. Por exemplo, eu não posso colocar um cartaz no Pão de Açúcar. Se eu colocar um cartaz no Pão de Açúcar, que é um bem público, do Cristo Redentor, se eu botar uma propaganda do Cristo Redentor, agora, ela não é propaganda irregular, ela é antecipada, porque eu só posso fazer a propaganda no dia 16 de agosto. Mas se no dia 16 de agosto eu coloco essa propaganda do Cristo Redentor, ela não é antecipada, ela é irregular. A diferença está na multa. A irregular, a multa é de 2 a 8 mil. Está lá no artigo 37 dessa lei. A antecipada, a multa é de 5 a 25 mil. Mas mesmo antecipada, hoje o que eu estava falando é que o legislador criou tanta brecha que
praticamente acabou com a propaganda antecipada. Hoje você pode fazer quase que pedir voto, só não pode pedir voto, assim, expressamente. Vote em mim. Mas você pode fazer encontros, fazer entrevistas, dar entrevistas, uma série de itens que flexibiliza a propaganda. E eu estava pensando sobre isso, porque o que acontece? A Lei 13.165 diminuiu o prazo da propaganda no Brasil. O prazo da propaganda era do dia 6 de julho a outubro. Agora não é mais julho, é 16 de agosto a outubro, diminuiu o mês. Tudo bem, diminuiu o mês da propaganda oficial, mas ao mesmo tempo flexibilizou, permitiu um campo maior para a propaganda antecipada. E a propaganda antecipada reiterada, ela é ela caracteriza um nítido abuso do poder econômico. Olha, eu nunca mais me esqueço da campanha do Lula, que ele disse assim, olha, eu vou falar e vou pedir votos mesmo, porque esse negócio de campanha antecipada para mim está errado no Brasil, etc e tal, é isso mesmo. Aí, por cada coisa que ele falava, a justiça chamava ele e dizia, ó, o senhor está condenado em 5 mil. 5 mil. Então, ele praticou 8 ou 10 campanhas antecipadas e foi condenado em 5 mil. 5 mil numa campanha presidencial que declaradamente se gasta para presidente, não só ele, outros, declararam aí que gastaram 60 milhões, 5 mil não é nada. Quer dizer, a tutela jurisdicional, é isso que eu quero dizer, para punir a propaganda antecipada é ineficiente. Agora, a reiteração da propaganda antecipada, eles podem perguntar isso na prova. Vou dar um caso que você tem que raciocinar. A reiteração da propaganda antecipada é uma prova do abuso do poder. Entendeu? Isso é um raciocínio importante para fazer. Nós temos também, estamos encerrando, mas só para não deixar aqui, dentro do possível, faltar alguma coisa para vocês de informação. Nós temos uma representação contra doadores. Essa representação está lá no artigo 23 da LE, do parágrafo, da Lei 9.504. A lei atual modificou algumas coisas importantes, mas deixa eu explicar mais ou menos o que significa isso. O doador, antes da Lei 13.165 e antes da decisão do Supremo, naquela ação direta de inconstitucionalidade que eu lhes falei, que proibiu a doação de pessoa jurídica, antes disso tudo, o nosso sistema permitia 2 tipos de doação, pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física, a doação está limitada a 10%, isso aqui é física, da renda bruta. Então, se eu ganhei 10 mil reais em 2015, eu posso doar para o candidato 10% da minha renda bruta. Eu posso doar 1.000. Certo? Corresponde a esses 10%. Tá? Se eu, porventura, doar 2.000, eu ultrapassei o quê? 1.000. Né? Aí o artigo 23 e os parágrafos dizem que eu tenho que pagar uma multa como doador. Eu não sou candidato, eu sou doador. Eu tenho que pagar uma multa que vai de 5 a 10 vezes, olha o valor, hein? 5 a 10 vezes o valor do excesso. Então eu vou pagar uma multa no mínimo de 5.000 e no máximo de 10.000. Ou seja, a justiça eleitoral vai me condenar num processo judicial com ampla defesa a uma multa por esse fato. As pessoas jurídicas também eram condenadas se ultrapassassem 2%
da renda bruta. Como a pessoa jurídica hoje não pode mais doar para o despesa da campanha, esse artigo que fala da pessoa jurídica, que era o artigo 81, foi revogado. Então só vale o artigo da pessoa física. Muito bem. Essa representação, quem propõe ela é o promotor, é isso que você precisa saber, o promotor eleitoral. A competência é do domicílio do doador. Então, por exemplo, eu moro aqui no Rio, no centro da cidade. Aí eu doei dinheiro para Dilma, por exemplo. Só que eu extrapolei que eu podia doar. Certo? O promotor vai me processar na zona eleitoral em que eu moro. No meu bairro, que eu moro atualmente. Então, a competência é sempre do juiz eleitoral para julgar essa representação. Essa representação, ela segue o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Então, além de gerar a multa, atenção, além de gerar a multa, na Lei Complementar 64 de 90, no artigo 1º, inciso 1, letra P, eu vou pedir ao Eduardo para ler a letra P, ver se é isso mesmo, posso estar equivocado se é P ou O. Dá uma olhada, por favor, que lá diz que quem for condenado por doação fica também inelegível por 8 anos, né? É na Lei Complementar 64 de 90, artigo 1º, inciso 1, eu acho que é P, não tenho certeza. Isso. Então, por exemplo, quais são as duas sanções, se eu perguntasse na prova, contra a pessoa física? Eu poderia perguntar assim, José doou além do limite, como pessoa física. Eu pergunto, quais são as sanções? Qual é o rito processual da ação? Qual é a competência? As sanções são multa, está lá no 23, então você tem que juntar esse artigo 23, parágrafo 5º, 4º, com esse artigo que você acabou de ler. Tem que fazer uma remissão de um para o outro. A multa e a inelegibilidade. Só que a jurisprudência diz que você só aplica a inelegibilidade para aquelas doações em que a pessoa extrapolou um valor mais elevado. A maioria dos casos, a pessoa passa um pouquinho. Podia doar 1.000, aí doou 1.100, 1.500. Você não vai tornar uma pessoa inelegível por 8 anos por uma quantia ínfima. É isso que diz a jurisprudência. Agora, o cara podia doar 1.000, doou 20.000, aí ele vai ficar inelegível por 8 anos. Embora aquele doador nem tenha ambições de ser candidato. Às vezes é um cara que não sonha com isso. Mas é uma sanção que está aí na lei, né? Na letra P, artigo 1º, inciso 1, a linha P. Certo? Bem, e por último, nós temos uma ação que é a ação de perda do mandato por desfiliação partidária sem justa causa. Essa ação de perda do mandato está na resolução do TSE 22.610 de 2007. Perda do mandato por desfiliação partidária sem justa causa. O que é isso? Por exemplo, a pessoa está afiliada a um partido e muda de partido. Na lei complementar 135 é a lei da ficha limpa. É outra coisa, é inelegibilidade. Não, aqui, essa resolução aí é uma resolução que trata da mudança da pessoa do partido sem justa causa. Só que hoje teve uma alteração aí na lei nova, dizendo que a pessoa pode mudar de partido 30 dias antes do prazo de filiação. Então houve uma alteração aqui que a pessoa pode mudar 30 dias antes do prazo de filiação. Porque, gente, olha só, essa lei, só para vocês entenderem, 13.165, eu falei no início da aula, a lei 13.165, ela mudou 3 leis. Mudou a lei 9.504, mudou alguns artigos do Código Eleitoral e a lei dos partidos, que é a lei 90/96.
E o artigo 22 da Lei dos Partidos foi alterado, permitindo a justa causa uma mudança no prazo de 30 dias antes do dia 2 de abril. O último dia para filiar qual é? 2 de abril. De 2 de março a dia 2 de abril, os políticos podem mudar. O cara que é do PT está descontente, pode ir para outro. O outro que é do PSDB quer sair, sai, entendeu? Foram criados alguns partidos novos aí, como Prona, né? Prona não, Rede de Sustentabilidade, Partido da Mulher. Então, esses partidos podem aceitar esses novos candidatos nesse período. Tá? Agora, se a pessoa não tiver justa causa, cabe essa ação que está prevista lá na resolução. Tá? Então, aí, AIS, ACIS, AIN, RSED, essa representação de doadores, essa aqui, condutas vedadas, fiquem atentos para esse manancial aí de ações eleitorais, quando elas são cabíveis diante do problema que é apresentado na prova. Ah, isso aqui, é abuso do poder. Não, às vezes é uma propaganda irregular. Né? Ah, mas teve várias antecipadas, aí pode caracterizar um abuso do poder, entendeu? Tá? Você saber localizar isso, você terá sucesso na prova tranquilamente. Lembrando da dica, imprimir as resoluções do TSE que já saíram. Estão no site do TSE que dá uma apostila desse tamanho. Ou seja, resolução do calendário eleitoral, resolução do registro, resolução da propaganda. Caiu na prova o negócio de propaganda, vai direto na resolução da propaganda. Caiu na prova registro, vai direto na resolução do registro, entende? Porque senão você fica meio que perdido na legislação. Tá? E boa sorte aí, calma na prova e vai dar tudo certo.